Olá e bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, me deixou pensando bastante. É um tema bom, né? Muito. É sobre liderança, mas por um ângulo que a gente raramente discute. A fonte é um trecho de um trabalho de Ronald Heifetz e a provocação é a seguinte: quando a gente precisa resolver um problema, por mais cabeludo que seja, e chama um grande especialista, o que estamos pedindo de verdade? É um ato de liderança? Isso, ou será que a gente está, confundindo as coisas? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Porque ela mexe com a nossa imagem mais básica de um líder. Aquela pessoa que tem as respostas. Exato. Aquela pessoa que sabe o caminho, que aponta a direção. E o material de Heifetz nos dá um empurrãozinho e diz, calma lá, vamos separar as coisas. Ele propõe uma distinção muito nítida entre, de um lado, ter autoridade e conhecimento técnico, e do outro, o ato de liderar. Certo. E entender essa diferença pode de verdade mudar o jogo em como a gente encara o trabalho em equipe, os desafios, enfim, em qualquer organização. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a primeira peça desse quebra-cabeça é entender o que Heifetz chama de problema técnico. E de cara, eu já adianto que a definição dele me surpreendeu um pouco. Porque a gente associa técnico com algo simples, né? Exatamente. Algo rotineiro. Mas não é nada disso. Não mesmo. E essa é a primeira armadilha que a gente precisa evitar. Para Heifetz, a complexidade ou a dificuldade da tarefa não definem se um problema é técnico. O critério é outro, é muito mais sutil. E qual seria a pergunta-chave nós como sociedade ou como organização, a gente já tem o conhecimento e as ferramentas para resolver essa questão? A solução, o know-how já existe em algum lugar? Na nossa caixa de ferramentas coletiva? Se a resposta for sim, Se a resposta for sim, então é um problema técnico. certo. E o exemplo que o texto usa para ilustrar isso é, de cair o queixo, cirurgia cardíaca. É um ótimo exemplo. Quer dizer, poucas coisas parecem mais complexas e de autoespecialização do que um transplante de coração. Como isso pode ser um problema técnico? Pois é, parece contraintuitivo, né? Mas se a gente aplica o critério do Heifetz, faz todo sentido. Quando um paciente precisa dessa cirurgia, a equipe médica não está inventando a medicina do zero. Claro não. Eles estão aplicando um corpo de conhecimento imenso, testado, validado, e que foi transformado em procedimentos e protocolos, sabe? Eles têm o diagnóstico, a técnica, os equipamentos, a medicação pós-operatória. O conhecimento está ali, disponível. É uma execução de altíssima performance. Perfeito. Baseada em expertise acumulada. Por isso, é um problema técnico. Entender. Então, um engenheiro de software que precisa, corrigir um bug conhecido num sistema, mesmo que ele leve dias para achar a linha de código exata, Ele está lidando com um problema técnico. porque ele está usando uma lógica e ferramentas que já existem. Exatamente. Ou um piloto de avião que enfrenta uma turbulência severa. A situação é de alta pressão, exige muita habilidade, muita calma. Mas ele foi treinado para seguir uma série de procedimentos já estabelecidos para aquela situação específica. Ele não está inventando a aerodinâmica no meio do voo. Não mesmo. O conhecimento já foi consolidado e está no manual, está no treinamento dele. O desafio é aplicar essa expertise sob pressão. Isso é a essência do trabalho técnico. Essa ideia de conhecimento consolidado me leva a outro ponto do material que eu achei genial. A noção de que o que hoje é um procedimento padrão, um dia foi uma fronteira, algo impossível de cruzar. Ah, sim. O texto diz algo como: os problemas técnicos de hoje foram os desafios adaptativos de ontem. Isso dá uma perspectiva histórica fascinante, né? E essa é a chave para a gente entender a dinâmica do progresso. Pense de novo na cirurgia cardíaca. No início do século XX, a ideia de operar um coração batendo era, ficção científica. Totalmente. Não era um problema técnico porque ninguém tinha a menor ideia de como fazer. Faltava um know-how fundamental. Como manter o paciente vivo, como evitar infecções, como fazer o coração voltar a bater. Cada uma dessas perguntas era uma muralha, uma lacuna gigantesca no conhecimento. Isso era um desafio adaptativo. Isso. Isso sim era o que Heifetz chamaria de desafio adaptativo. Ah, então um desafio adaptativo
É quando a gente não tem a resposta na prateleira. É quando o mapa acaba e a gente só tem o território desconhecido na frente. Perfeito. É exatamente isso. E o progresso humano, seja na ciência, na tecnologia ou nas questões sociais, é a história de como nós enfrentamos esses territórios desconhecidos. É um processo de aprendizado, de tentativa e erro, de muita falha. Até que alguém tem uma sacada. Isso. Até que alguém tem uma sacada, desenvolve uma nova técnica, cria uma nova ferramenta e, aos poucos, esse conhecimento novo é testado, refinado, compartilhado e, eventualmente, vira padrão. Ele se transforma num procedimento, num capítulo do livro didático, ele vira um problema técnico. Um problema técnico. Nossa, então a expertise de qualquer área é, na verdade, um cemitério de desafios adaptativos que foram vencidos. É o conhecimento que foi destilado dessas batalhas com o desconhecido. Que bela imagem. É isso mesmo. A engenharia, o direito, a economia, todos esses campos são repositórios de soluções para problemas que um dia pareceram insolúveis. Nós construímos a nossa capacidade de resolver problemas técnicos sobre os ombros desses desafios que foram superados no passado. Ok, se a gente aceita essa lógica, isso nos leva a uma conclusão que é, no mínimo, provocadora. O material do Heifetz argumenta que, se um problema é técnico, ou seja, se o conhecimento para resolvê-lo já existe, então, para esse tipo de situação, nós não precisamos de liderança. Uau! Peraí, como assim? Se eu chamo a melhor cirurgiã do país para um caso super complicado, ela não está liderando a equipe na sala de cirurgia? Essa é a provocação central do texto. E segundo essa linha de raciocínio, a resposta é não exatamente. O que ela está fazendo é exercendo sua expertise de forma magistral. Entendi. O texto diz que para problemas técnicos, a gente pode resolver sozinho se tiver o conhecimento, ou pode simplesmente contratar alguém que o tenha. Você não precisa liderar a sua família num processo de aprendizado para consertar um cano estourado. Você chamou um encanador. Exato. Você chama um encanador. Certo. O encanador tem a expertise. Mas a cirurgiã, ela dá ordens, a equipe a segue sem questionar. Isso parece muito com liderança. E é aí que Heifetz nos convida a usar uma lupa. Ele diz que, quando pedimos a um especialista para resolver um problema para o qual ele foi treinado, não estamos pedindo liderança. Estamos pedindo outra coisa. E ele usa um termo muito específico. Qual? Estamos pedindo uma expertise autoritária e, às vezes, gerencial. Expertise autoritária. Isso soa um pouco pesado, né? O que significa nesse contexto? Não é autoritarismo, imagino. De forma alguma. A autoridade aqui não vem de um cargo ou de uma hierarquia de poder. Ela emana do conhecimento comprovado, da habilidade demonstrada. Sei. Quando a cirurgiã diz bisturi, a enfermeira não para e pergunta: por quê? Você tem certeza? Qual a sua visão estratégica para esse corte? Não. Ela entrega o bisturi. Claro. Por quê? Porque ela confia na autoridade da expertise daquela profissional naquele momento. É uma autoridade situacional, baseada na competência para executar uma solução conhecida. É a autoridade de quem sabe o que está fazendo. Entendi. É a autoridade do mestre Cuca na cozinha, do capitão do navio na tempestade. Mas ainda assim me incomoda um pouco. Dizer que isso não é liderança parece um jogo de palavras. Na prática, no dia a dia, a gente chama essas pessoas de líderes. E essa confusão é a fonte de muitos problemas. Chamar a aplicação de expertise de liderança nos leva a esperar que nossos líderes sempre tenham as respostas, como um especialista. E quando eles não têm, a gente se frustra. Exatamente. A gente diz que falta liderança. O que a análise de Heifetz sugere é que talvez a gente esteja pedindo a coisa errada para a pessoa errada, ou com a situação errada. A verdadeira liderança, ele sugere, talvez comece exatamente quando a expertise acaba. Ok. Então, a gente passou um bom tempo definindo que a liderança não é, ela não é a aplicação de expertise em problemas técnicos. Então, vamos virar a moeda. O que, afinal, é um desafio adaptativo na prática? E o que um líder de verdade faz quando se depara com um? Já que ele não pode simplesmente sacar uma solução pronta do bolso. Ótima pergunta. Bom,
Um desafio adaptativo surge quando o problema não pode ser resolvido apenas com o conhecimento que já existe. Ele exige que as próprias pessoas envolvidas no problema mudem. Exige aprendizado, mudança de valores, de hábitos, de atitudes. A solução não está num manual, sabe? Ela precisa ser construída por quem vive o problema. Você pode dar um exemplo mais concreto? Claro, pense numa empresa jornalística tradicional, lá no início dos anos 2000. A internet está explodindo e a circulação do jornal impresso começa a cair. Certo. Um cenário clássico. E a primeira reação da diretoria é tratar isso como um problema técnico. Nosso produto está ruim, vamos contratar designers melhores para o jornal. Nosso site é feio, vamos contratar programadores para fazer um site novo. Nossas vendas caíram, vamos colocar uma equipe de marketing mais agressiva na rua. Eles estão aplicando soluções conhecidas. Exatamente. O que parece lógico a princípio. Parece. Mas não resolve a questão de fundo. O problema real não era a qualidade do jornal ou a aparência do site. O problema era que o modelo de negócio inteiro, baseado em classificados e em publicidade impressa, estava se tornando obsoleto. A identidade dos jornalistas estava sendo desafiada. A cultura da empresa era lenta e o mundo agora exigia agilidade. Isso é um desafio adaptativo. Sem dúvida. A solução não era um site melhor, era a reinvenção da própria empresa. E o que o líder faz numa situação dessa? Se ele não pode dar a resposta, qual é o papel dele? O papel dele muda completamente. Em vez de ser o provedor de soluções, ele se torna o anfitrião de um processo difícil. Gostei disso, anfitrião de um processo difícil. O trabalho de liderança aqui é, primeiro, ajudar a organização a encarar a realidade brutal, por mais dolorosa que seja. É dizer, pessoal, o mundo que a gente conhecia acabou. Segundo, ele precisa gerenciar o conflito e angústia que isso gera. As pessoas vão sentir perda, raiva, medo. E ele precisa conter essa temperatura emocional. Isso, para que o grupo não se autodestrua. E terceiro, e talvez o mais importante, ele precisa devolver o trabalho para as pessoas. Ele não diz, a solução é esta. Ele diz, este é o nosso desafio. Como nós, juntos, vamos construir uma resposta. Ele incentiva a experimentação. Exato. Protege as vozes que trazem ideias novas, desconfortáveis e ajuda o grupo a aprender seu caminho em direção a um futuro que ninguém conhece ainda. Então, o líder num desafio adaptativo não é o herói que salva o dia. Ele é mais como um guia, um terapeuta ou um técnico de um time que está perdendo e precisa mudar a estratégia no meio do jogo. É uma ótima analogia. O foco sai da resposta e vai para o processo de aprendizado coletivo. É um trabalho muito menos glamuroso e muito mais difícil do que simplesmente dar uma ordem baseada em conhecimento prévio, né? Sem dúvida. Requer coragem para dizer eu não sei, paciência para lidar com o caos, com a incerteza e a habilidade de mobilizar as pessoas a enfrentarem mudanças que muitas vezes elas não querem fazer. Então, o que tudo isso significa para quem está nos ouvindo e talvez esteja numa posição de gestão ou apenas tentando entender a dinâmica do seu trabalho? A grande lição parece ser a importância de parar e diagnosticar. É o passo número 1 e o mais crucial. Antes de sair correndo para resolver, a pergunta fundamental é: que tipo de animal é esse problema que está na minha frente? É técnico ou é adaptativo? É isso. A gente pode pensar de forma simples. Para resolver isso, a gente precisa de mais conhecimento técnico que já existe por aí, ou a gente precisa que as pessoas mudem suas mentalidades e comportamentos? E confundir os dois é a receita para o desastre. É a principal fonte de frustração nas organizações. Tentar aplicar autoridade técnica a um problema adaptativo é como tentar usar um martelo para fazer uma cirurgia. Você vai quebrar o paciente. Nossa, forte isso. É. O líder que chega com a solução para um problema de cultura organizacional, por exemplo, vai falhar, porque cultura não muda por decreto. Por outro lado, se você tem um problema técnico claro, digamos, o sistema de pagamentos da empresa parou de funcionar, e você inicia um longo processo de aprendizado coletivo e diálogo sobre valores... Você está sendo ineficiente e irritando todo mundo. Exato. Alguém só precisa ir lá e consertar o código. É sobre usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Expertise para o problema técnico, liderança para o desafio adaptativo. O diagnóstico é tudo. Precisamente.
E saber essa diferença nos ajuda a ajustar nossas expectativas sobre nossos líderes e sobre nós mesmos. Permite que a gente seja mais tolerante com a incerteza quando o desafio é adaptativo e mais exigente com a competência quando o problema é puramente técnico. Perfeito. Para fechar, quero deixar uma pergunta no ar, uma provocação que nasce de tudo isso que a gente conversou aqui. Manda. Se a aplicação de expertise a problemas conhecidos é trabalho técnico e não liderança, o que acontece naquele momento exato em que o especialista, o mestre na sua arte, se depara com algo totalmente novo, algo que seu vasto conhecimento técnico não consegue resolver? Esse é o ponto de inflexão. Pense na cirurgia que encontra uma complicação anatômica nunca antes documentada no meio de uma operação. Ou no engenheiro que se depara com uma falha no sistema que viola todas as leis da computação que ele conhece. O manual de procedimentos acaba ali, naquele instante. A expertise se esgota. O mapa acaba. Exato. A pergunta que fica é: será que é nesse exato momento de ruptura que trabalho técnico morre e a necessidade de liderança genuína nasce, forçando aquele que era apenas um especialista a largar o mapa e começar a liderar a si mesmo e sua equipe pela exploração de um território completamente desconhecido?